Olá, este é o Literatura Miojo e hoje vamos falar sobre a obra Teogonia, A Origem dos Deuses, de Hesíodo. Olá, sim, um texto incrível, né? Uma exploração das origens dos deuses gregos. Exato. Uma jornada pelas gerações divinas e pelo poder da palavra poética, que é algo fascinante ali. Qual a missão aqui? Acho que é entender os pontos cruciais dessa cosmogonia, sabe? E como ela moldava a visão de mundo antiga. Perfeito. E é interessante começar pelo começo mesmo, que não é um nada absoluto. Pois é. Começa com o caos. Que não é o caos como a gente pensa hoje de bagunça, né? É mais Cissura, uma separação. isso, uma fenda, um espaço aberto. E logo depois, não necessariamente em sequência de tempo, mas em força de ser, digamos, surgem Gaia, a Terra, O fundamento de tudo. exato, e Eros, o amor. Ou melhor, o desejo, a força que o une. É uma ordem de importância, então, mais do que cronológica. Precisamente. Aí Gaia, sozinha mesmo, gera Urano, o céu. E juntos, Gaia e Urano, eles geram os titãs, Crono é o mais famoso, talvez, Uhum. e também os ciclopes, aqueles dos raios, e os hecatônquiros, os de 100 mãos, os centimanos. Nossa, que começo, já com essa dualidade. Separação do caos, união do Eros, forças opostos, mas É, fundamentais para tudo. exatamente. Mas essa primeira geração não era muito harmoniosa, né? Nem um pouco. Urano odiava os filhos mais, digamos, monstruosos, Ciclopes, Centímanos, e o que ele fazia? Escondia eles de volta em Gaia, na própria Mãe Terra. Terrível, né? O texto até menciona que ele se alegrava com essa obra maligna. Que horror. E Gaia, claro, se sentindo oprimida, ofendida, ela arma um plano. A vingança. Isso. Ela cria uma foice feita de adamantino e chama os titãs, mas só um tem coragem. Ou a índole, né? Crono. Aquele de curvo pensar, como o texto diz. Exato. Astuto, talvez. Ele pega a foice e, bom, ele castra o pai Urano. Um ato de violência extremo. E as consequências? Fascinantes e duplas. Do sangue que cai na terra, Gaia, nascem as eríneas, as fúrias, que perseguem crimes de sangue principalmente dentro da família. Punição. Ok. Mas do membro que ele joga no mar, da espuma que se forma, ali nasce Afrodite, a deusa da beleza, do desejo. Nossa, então a violência gera tanto castigo quanto a beleza? Que complexo! Muito. Aí Crono assume o poder com os titãs, só que ele recebe um aviso dos pais, Urano e Gaia. A profecia que um filho dele o destronaria também, o ciclo se repetindo. Exato. E o que ele faz para evitar? Ele começa a engolir os próprios filhos assim que nascem da esposa, Reia. Todos eles, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Póseidon. Que coisa horrível! Engolidos inteiros. Bem indigesta, de fato. Mas Reia fica desesperada, obviamente. Ela pede ajuda aos pais dela, Gaia e Urano, de novo. E eles ajudam. Sim, aconselham ela a ir para Creta para ter o próximo filho escondido. E para enganar Crono, ela enrola uma pedra em panos e dá para ele engolir no lugar do bebê. O bebê era Zeus, claro. E Crono engole a pedra. A astúcia funcionando de novo para mudar o jogo. Mais uma vez, a Metis, a inteligência astuta, como motor da mudança. Então, Zeus cresce lá em Creta, seguro. E quando ele cresce, imagino que a coisa esquenta. Com certeza, ele primeiro força Crono a vomitar os irmãos. A pedra primeiro, imagino, e depois os outros deuses. Exato. E aí ele também liberta os ciclopes e os tintímanos, que o pai dele, Urano, tinha prendido e Crono manteve presos. Ganhando aliados poderosos. Essenciais. E aí começa a Grande Guerra, a Titanomaquia. 10 anos de batalha cósmica. Deuses olímpicos contra titãs. 10 anos. E Zeus vence, né? Como? Principalmente com a ajuda dos aliados que ele libertou. Os ciclopes dão a ele os raios e trovões, sua arma característica. Poder supremo. E os centímanos entram na luta com aquela força bruta e inimaginável, arremessando pedras gigantescas. Os titãs são derrotados. E o que acontece com eles? São destruídos? Não exatamente. Eles são aprisionados no Tártaro, um lugar profundo, abaixo até do Hades. É importante isso. Eles não são aniquilados, mas excluídos dessa fase do mundo, sabe?
passam a existir numa outra camada, fora da ordem de Zeus. Entendi. Fora da jogada principal, digamos. E Zeus consolida o poder. Ainda não totalmente. Tem mais um desafio, Tifeu, um monstro, filho de Gaia e Tártaro, pavoroso. Zeus o derrota também com seus raios. E aí sim, ele começa a organizar o cosmos. Como ele faz isso? Casamentos estratégicos. Também? Uniões importantes. Primeiro com Metis, a astúcia. Mas aí tem outra profecia. Um filho de Metis seria mais poderoso que o pai. Para evitar isso, Zeus engole Metis grávida. Engole a esposa. Para absorver a sabedoria dela, basicamente isso. E para controlar a ameaça. Depois ele se casa com Temis, a lei divina, a ordem ancestral. E com Temis ele tem filhos importantes para essa ordem, certo? Sim, as Orei, que são a ordem, as estações, a boa norma, e as Moirai, as parcas, o destino. As Moirai, o destino. Isso sempre parece tão absoluto. Mas na visão de Hesíodo, é um pouco diferente do que a gente pensa. A Moira não é tanto uma força externa que te obriga. É mais o seu lote, a sua parte, o seu limite inerente. É o que define o que você é, sua estrutura básica. Entendi. É a sua medida, por assim dizer? E como Zeus organiza o resto? Ele distribui as timês, as honras, as funções, os domínios de cada deus. Poseidon fica com os mares, Hades com o mundo inferior, Hera vira a rainha do Olimpo. Ele estabelece a ordem olímpica. Fascinante. E como nós sabemos de tudo isso? Como essa história chega até nós? Segundo o próprio Hesíodo. Aí entram figuras essenciais. As musas, filhas de Zeus e Mnemosine, a memória. A inspiração dos poetas. Muito mais que isso na visão arcaica. O canto delas, a Auidé, não é só contar uma história. É uma força quase mágica, uma força luminosa. Tem o poder de trazer a presença. Como assim trazer a presença? É como se o canto delas revelasse a realidade, tirasse as coisas do esquecimento léter. A verdade, em grego, aletheia, significa literalmente não esquecimento, desocultamento. O canto das musas faz isso, desoculta o ser. Uau! Então Hesíodo diz que recebeu delas esse dom. O cetro de loureiro, o poder de cantar. Exato. E para essa mentalidade, a poesia não está só descrevendo o mundo. Ela está, de certa forma, fazendo o mundo ser conhecido, ser presente. O nome de um Deus não é só um rótulo. Ele contém o poder do Deus. A palavra tem um poder ontológico, criador. Que diferença da nossa visão hoje, né? Que a linguagem é só uma ferramenta para descrever o que já está lá. Uma diferença abissal. A teogonia mostra um universo de forças divinas em tensão, em equilíbrio dinâmico. Não tem essa psicologia interna dos deuses como a gente busca hoje. Eles são suas funções, suas paixões. E o tempo não é essa linha reta que a gente imagina. Não mesmo. É múltiplo, qualitativo, e a ordem, como vimos com Urano, Crono e Zeus, ela nasce do conflito, pólemos, a guerra, a disputa como um princípio fundamental. Pensando nisso tudo. Fica uma reflexão, né? O quanto será que a nossa percepção da realidade e mesmo do poder da linguagem se transformou desde então? Pois é. O que será que a gente perdeu quando deixou de ver a palavra como essa força que pode desocultar a verdade, que pode trazer o ser à luz, arrancando ele do esquecimento? É algo para se pensar. Com certeza. Uma visão de mundo muito diferente. Bom, esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.